Assim é a vida. Não sabemos de nada e o amor pode acontecer da forma mais improvável possível. Eleanor Whitmore era uma jovem aristocrata que sempre viveu na alta sociedade da pequena cidade costeira na Inglaterra do século XVIII, em um pitoresco cenário onde os ventos do oceano sussurram segredos. Tais segredos são derramados na areia da praia e mistérios intocáveis são trazidos pelas correntes do mar. Determinada a romper as amarras que a prendem a um destino infeliz e previsível, tenta de todas as maneiras encontrar uma saída para o futuro tenebroso que a rondava. Um casamento combinado entre sua madrasta e um homem riquíssimo, arrogante e snob, o qual era muito idoso, foi marcado sem o seu consentimento para poucos dias. Ela, por diversas vezes, tentou argumentar com o pai para que este impedisse a esposa de lhe armar tal cilada, porém ele se mostrava totalmente submisso às vontades da sua mulher gananciosa e insensível. Eleanor não sabia mais o que fazer. No entanto, de uma coisa tinha certeza. Jamais se casaria com aquele homem só para satisfazer as cobiças financeiras de sua madrasta. Certamente terei algum plano para escapar dessa situação, pensou ela. Era uma noite sem lua na pequena cidade costeira de Bigton. O som das ondas, quebrando suavemente na praia, preenchia o ar enquanto Eleanor caminhava sozinha sob o céu salpicado de estrelas. A brisa do mar acariciava seu rosto e o aroma fresco da maré trazia uma sensação de liberdade que ela raramente experimentava na mansão aristocrática após o falecimento de sua mãe e o casamento repentino de seu pai. A trilha de cascalhos sob seus pés parecia uma extensão da praia e Eleanor se sentia em harmonia com o rugido suave das ondas. Sempre amou aquelas ondas as quais lhe traziam paz e tranquilidade, mesmo quando estavam muito revoltosas. Ela caminhava perdida em seus pensamentos, desejando escapar das péssimas expectativas de seu futuro. Naquela noite, ela ansiava por alguma solução que a salvasse. Foi então que ela viu um grande navio atracado no porto e imediatamente uma ideia veio à sua mente. Esse navio será a solução para o meu problema, pensou Eleanor. Procurou rondar por ali um pouco a fim de saber informações de quando o navio iria zarpar. Soube então, através de uma conversa entre dois marinheiros, que o navio levantaria a âncora na noite seguinte. Dessa forma, Eleanor pensou em organizar tudo para fugir naquele navio. Na manhã seguinte, logo cedo, vendeu todas as joias deixadas para ela como herança de sua mãe, arrumou umas poucas coisas em uma trouxa e, sem se despedir de ninguém, saiu silenciosamente de sua casa em direção ao cais. Chegou perto do navio no início da noite e esperou o momento oportuno para subir na rampa que dava acesso ao seu interior sem que ninguém a visse. Ela sabia que o correto seria pagar pela passagem para ser transportada, mas temeu que, se assim o fizesse, a sua fuga poderia ser descoberta. Pensando dessa forma, entrou no navio e procurou um lugar para se esconder. Encontrou o caminho para o compartimento da despensa e achou que aquele lugar era muito bom para ela ficar, pois era grande, com baixa iluminação e poucas pessoas iriam até aquele lugar. Entrou, arrumou um canto atrás de umas sacas de trigo e esperou o navio partir. Cansada pelas grandes expectativas sobre o seu futuro incerto, adormeceu. Acordou com o sacolejo do navio.
Ele já havia partido há um bom tempo, observou Eleanor, ao tentar olhar a sua cidade iluminada pelos lampiões daquele ângulo de visão. Porém, só conseguiu enxergar na noite intensa as enormes ondas que sacudiam o navio com grande fúria. Voltou para o seu canto e adormeceu novamente. Logo cedo, quando o sol empurrava energicamente a lua para que ela o deixasse dominar o céu, Eleanor acordou com o barulho dos passos vindos do corredor que dava para a despensa. Olhou por entre as frestas dos sacos empilhados à sua frente e viu um homem gordo com as bochechas vermelhas e sobre as vestes um avental encardido compunha a imagem de um possível cozinheiro do lugar. O homem pegou tudo o que precisava e se retirou imediatamente. Eleanor retirou um pedaço de pão que ela separou para se alimentar na viagem e se encolheu em um canto mais sombrio para planejar o que faria quando chegasse, seja onde fosse. Depois de 3 dias na despensa, a alimentação dela acabou. Dessa maneira, ela foi obrigada a procurar algum alimento. Passou a se alimentar do que tinha disponível na despensa. Na 5ª manhã, Eleanor observou que o cozinheiro bonachão começou a agir diferente, aparentando estar com medo de entrar na despensa escura e sombria. Ele procurou tudo que queria pegar, olhando para todos os lados, muito assustado e saindo correndo. No 7º dia, algo terrível para Eleanor aconteceu. Um grupo de marinheiros entrou na despensa com espadas e garruchas nas mãos, aos gritos e assustados. Os marinheiros vasculharam todos os cantos da despensa e descobriram Eleanor. Ela foi levada aos gritos e empurrões até a presença do capitão Roger Augustus. Senhor, aqui está a assombração que muitos acreditavam que estava nesse navio. A assombração não passa de uma mulher escondida, gritou um marinheiro de cabelos vermelhos com os olhos fuzilantes. Ao mesmo tempo, o outro gritou: mulher em uma embarcação de pirata dá azar! Joguem-na no mar imediatamente! Nesse momento, os marinheiros começaram a avançar em direção a Eleanor, prontos para arremessá-la naquelas águas profundas. Nesse momento, ela temeu por sua vida, pois o tumulto no barco era muito grande e homens raivosos gesticulavam e gritavam para que a jogassem nas águas. Nisso, um homem grande pegou Eleanor no colo, pronto para arremessá-la ao mar quando ouviu um tiro. Era o capitão Roger tentando parar os seus marinheiros. O capitão do barco sou eu, e dessa forma determino o que fazer e o que não com uma clandestina. Parem já e a coloquem no chão, ordenou o capitão. O capitão Roger Augusto era de uma família aristocrata e entrou para a Marinha Real ainda jovem. Certo dia, devido aos seus grandes feitos no mar, o rei o convidou para se tornar um corsário, comandante de um navio que ataca navios inimigos. É alguém que, por missão real, está autorizado a saquear navios de outra nação e entregar toda a riqueza adquirida ao rei. Em suma, é um pirata. Apesar de lidar com homens bárbaros, possui educação aristocrática, muito conhecido no mar e total controle de sua frota. Todos o temiam por sua agilidade e sabedoria. Ainda era um homem jovem, muito atraente aos olhos femininos, e todas as vezes que zarpava de um porto qualquer, deixava corações apaixonados. Eleanor se curvou diante do capitão em agradecimento por ter impedido que a jogassem no mar. Senhor, eu entrei como clandestina em seu navio, mas quero lhe pedir desculpas e pagar pela minha passagem, disse Eleanor ao capitão. Todos os piratas e o capitão riram da fala dela. Ela não entendeu o motivo da graça. Eu posso pagar a minha passagem nesse navio, senhor.
falou Eleanor, olhando para todos desafiadoramente. Os piratas riram muito mais ao ver aquela bela e frágil mulher se encrespar como se fosse atacar um por um. Calma, mulher. Isso aqui não é um navio de passeio. Creio que você entrou no navio errado. Olhe para cima e veja a nossa bandeira, por favor, disse Roger, apontando para a bandeira erguida no navio. Eleanor levantou os olhos e viu a bandeira negra com uma caveira. Tamanho foi o seu susto que desmaiou. Quando acordou, estava deitada em uma cama confortável e em uma cabine limpa e organizada. Ao seu lado, o capitão aguardava pacientemente, sentado em uma poltrona. Ao abrir os olhos, deu com o capitão sentado ao lado do leito, olhando-a com um ar sério. Já está mais calma? Qual é o seu nome? Perguntou o capitão. Senhorita Eleanor Whitmore, respondeu ela. Por que você veio parar em um navio pirata, senhorita? Perguntou Roger. Ela começou a chorar e lhe contou tudo em detalhes. O capitão Roger Augusto, depois de ouvir todo o relato de Eleanor, se compadeceu do infortúnio que havia lhe acontecido e lhe assegurou que a levaria segura e tranquila até a primeira cidade que encontrasse. Porém, lhe advertiu sobre os seus marinheiros. Eles são homens brutos e estão sem mulheres por vários dias. A senhorita é muito bonita e pode sofrer algum ataque inesperado nesse navio. Portanto, lhe aconselho a ficar na minha cabine. Não saia daqui por nada, pois poderá correr risco de assédio, disse o capitão, retirando-se logo após. Eleanor ficou deitada na cabine do capitão, ainda assustada com tudo que havia lhe ocorrido. À noite, o capitão entrou na cabine com um prato de refeição nas mãos para ela. Ela aceitou o alimento com bom grado, pois estava faminta. Enquanto ela comia, o capitão a observava detalhadamente, absorvido pelos encantos da jovem mulher que estava à sua frente. Certamente qualquer homem ficaria feliz em tê-la em seus braços, pensou libidinosamente Roger. Bem, agora eu vou dormir naquela poltrona ali. A senhorita pode continuar na minha cama, disse-lhe Roger. Eu vou dormir ao lado desse homem? Não tem outro jeito. Pior seria dormir entre aqueles piratas que estão lá fora, pensou Eleanor. Uma semana se passou desde que Eleanor foi descoberta pelos piratas. Os dias eram uma sucessão de mar revolto com muitas tempestades e plena calmaria com céu bonito. Há 2 semanas que ela estava no navio e nenhuma terra era vista pela escotilha da cabine. O capitão era educado e gentil com ela. Às vezes, Eleanor percebia que os seus olhos brilhavam enigmáticos quando cruzavam com os dela, e nesse momento o capitão saía da cabine rapidamente, como se evitasse algum ato impensado. O grande medo do capitão que ela sentiu no início foi lentamente se transformando em uma necessidade de vê-lo entrar na cabine, contando casos engraçados de sua tripulação. Nesses momentos, ela sorria com as histórias contadas. Depois de alguns dias, Eleanor ouviu um tiro de canhão. Logo depois, Roger entrou na cabine e pediu que ela a trancasse por dentro e não saísse de forma alguma. Eles avistaram um navio de uma nação inimiga e estavam prontos para saqueá-lo. Todo o confronto foi ouvido por Eleanor, escondida dentro de um armário na cabine do capitão Roger. Gritos, tiros, canhões, barulho de homens sendo mortos à espada, um terror. Depois de muitas horas de combate, ouviram-se gritos de comemoração. Eleanor ouviu o capitão Roger pedindo que abrisse a porta. Ela obedeceu.
Quando a porta foi totalmente aberta, Roger surgiu ensanguentado e tremendo de dor. Ela ficou apavorada e o ajudou a entrar e se sentar na cama. Havia perdido muito sangue e estava mal. Ela abriu a porta e gritou por socorro. Os piratas convocaram que o cirurgião, o qual era comum em todos os navios corsários naquela época, fosse socorrer o capitão. Imediatamente a cabine ficou cheia de piratas e o médico cuidou dos ferimentos de Roger. Depois do sangramento ser estancado, costurado e o ferido estar fora de perigo, o imediato exigiu que todos saíssem da cabine e deixassem o capitão aos cuidados de sua mulher. Sua mulher? Espantou-se Eleanor com uma frase que ouviu. A febre ainda estava alta, porém o cirurgião pediu que Eleanor colocasse compressa de água fria na testa dele. Assim ela o fez a noite toda. Em um dado momento, Roger acordou. Ela ficou muito feliz por ele ter reagido, mas a febre ainda estava alta. Como você está se sentindo? Perguntou Eleanor. Eu estou me sentindo o homem mais feliz do mundo, falou o capitão sorrindo. Feliz? Indagou ela. Sim, ter você cuidando de mim com todo esse carinho me deixa muito feliz. Falou isso e a puxou, dando-lhe um beijo. Ela não relutou, pois ele estava febril e poderia abrir a ferida costurada. Bem, meus amados, a verdade não é essa. Ela não relutou não só por se preocupar em feri-lo mais ainda. Ela não quis relutar. Entregou-se prazerosamente aos carinhos febris dele, que apesar de doente, estava bem consciente dos atos que praticava. Carinhos e beijos na ardência de uma febre muito mais emocional que física prolongaram-se por muitas horas naquela noite. O dia amanheceu de um azul muito intenso e o mar calmo. Quando Eleanor abriu os olhos, Roger, deitado ao seu lado, acariciava o seu rosto, tomado de uma profunda paixão. Ela sorriu e lhe disse: Fiquei com medo de te perder. Eu estou aqui do seu lado. A pilhagem, que significa roubo para os piratas, foi um sucesso e nesta noite, como é de costume, os piratas desse navio vão comemorar, disse o capitão. Mas você não está bem, Roger, respondeu ela. Estou sim. A febre baixou e seus carinhos e cuidados me fizeram muito bem. Naquele dia ninguém viu a cara do capitão. Não porque ele estava ferido. Como era de costume, outras vezes, quando o capitão era atingido em combate, de manhã ele se dirigia à sua tripulação. Dessa vez, os piratas sabiam que o motivo do capitão ter ficado no quarto o dia todo era outro. Como esse mundo é inusitado! Quem poderia imaginar que Eleanor Whitmore e o capitão Roger Augusto poderiam se apaixonar em um encontro tão inesperado? O navio estava todo enfeitado para a grande festa da vitória da pilhagem. O rei iria receber um belo tesouro e os piratas uma grande recompensa. Isso era motivo para uma grande comemoração. Uma mesa foi colocada no convés com farta comida e muitas garrafas de rum. A chegada do capitão Roger foi esperada pelos piratas para iniciar a comemoração. O capitão saiu da cabine e foi saudar os seus valentes marujos e todos cantaram. Yo, uma garrafa de rum. Hoje eu vou afundar todo mundo e não vai sobrar nenhum. Yo, uma garrafa de rum. Hoje eu vou afundar todo mundo e não vai sobrar nenhum. Eleanor ficou olhando, sorrindo a comemoração da porta da cabine. Roger cantou com eles e depois fez um discurso elogiando o empenho de cada um.
Ao final, acrescentou a informação do valor que eles receberiam com a mais nova conquista. Todos gritaram de felicidade e a festa continuou pela noite adentro, porém o Capitão Roger voltou para os braços de sua amada. Enquanto a festa se estendia no convés, o casal comemorava na cabine o grande amor descoberto pelos dois. Mas uma coisa preocupava o Capitão Roger Augustus. Ele tinha consciência que aquele não era um lugar ideal para uma mulher como Eleanor. Precisava encontrar um lugar perfeito para que Eleanor ficasse enquanto fazia o seu trabalho para a coroa. Lembrou-se então de uma propriedade de sua família em uma ilha próxima de onde estavam e no dia seguinte deu ordens para que rumassem em direção ao local indicado.